Pode. Oi, gente, bom dia. Somos alunos da disciplina de Biofísica do curso de Ciências Biológicas da UFBA e vamos apresentar uma entrevista. A gente tem como convidada a mestranda Isabelle Luz, que trabalha no Laboratório de Biogeografia e Evolução, e o tema da nossa entrevista é bioacústica. Então eu vou pedir para a Isabelle se apresentar e apresentar um pouquinho do trabalho dela para vocês. Olá a todos, Dani já me apresentou, meu nome é Isabelle, eu sou aluna do mestrado em pós-graduação em Biodiversidade e Evolução, aqui do Instituto de Biologia. Eu estou no meu primeiro ano e o meu trabalho ele tem como foco a sistemática e a biogeografia de um complexo de espécies de passarinhos endêmico da Caatinga. E dentro do meu estudo eu utilizo tanto a genética como a morfologia e também a parte da bioacústica, que se refere ao canto dessas espécies, para poder delimitá-las e poder resolver alguns problemas taxonômicos que a gente tem encontrado principalmente nessas espécies. Então, todas as ferramentas que nós vamos utilizar vai ser basicamente para conseguir fazer uma melhor delimitação e identificar se tem espécies novas a partir do canto dessa espécie, verificando se tem diferenças entre as populações, e para as aves isso é significativo, essas diferenças, e tanto a parte genética e também a morfologia pela análise da plumagem. E basicamente o meu trabalho é isso. Bom, Beli, agora eu vou começar algumas perguntas. Você acha que essa metodologia que você utiliza, ela é aplicável para outros grupos também? Sim. A bioacústica, ela pode ser utilizada para qualquer grupo de animal que utiliza o som para se comunicar. Então, a gente tem alguns insetos, como por exemplo, grilo, cigarra. A bioacústica também é utilizada para esses grupos, porque também o som deles significa a gente chama de espécie específica, ou seja, cada espécie ela produz um som diferente e esse som a gente consegue identificar aquela espécie. Então é utilizado para os grupos de inseto, é utilizado para anuros. Então os sapos eles cantam, sapo, rã, perereca, e o canto também é utilizado principalmente em anuro para identificar a espécie, uma vez que você vai na mata, muitas vezes eles só cantam à noite ou já no final da tarde. Então é mais difícil você encontrar esses bichos visualmente. Então a gente utiliza do canto para conseguir identificar se aquele animal ele está ali presente ou não, sem a gente precisar ver. A gente tem as aves também, que faz todos esses estudos desde identificação até questões comportamentais, e mamíferos também. Então a gente tem baleias, golfinhos, os primatas que produzem som para se comunicar dentro dos seus grupos sociais. Então, a bioacústica ela pode ser usada para qualquer grupo, desde que o som seja utilizado para a comunicação, tenha uma função biológica. A partir disso, basicamente, a metodologia ela vai ser bastante parecida para todos os grupos. O que vai mudar é só a questão de como que aquele som é estruturado em cada grupo. Entendi. Você falou que vocês gravam o som dos pássaros que vocês ouvem. Vocês Isso. utilizam playback também quando vocês vão a campo? Sim. O playback é mais ou menos o quê? Para chamar o animal que vocês estão interessados, né? Isso. Quando a gente vai num local, a gente faz uma pesquisa antes, né? Para saber se aquele animal ocorre naquela região, como que tá aquela mata, se está conservada, se não está, porque a depender de como aquele fragmento esteja estruturado, o animal vai estar ali ou não. E aí, muitas vezes acontece da gente chegar e já ouvir o bicho cantar espontaneamente e não precisar colocar playback, mas a gente utiliza o playback para quando a gente sabe que tem um bicho ali e a gente quer chamar. O que acontece? Quando ele ouve o canto de um outro indivíduo, ele tem aquilo como uma ameaça. Então, principalmente isso para os machos, né? Eles tendem a defender o território deles mais fortemente. Então, eles utilizam o canto para defender o território e também para atrair parceiro. Então, quando você vai lá e você coloca um playback, tanto o macho como a fêmea pode entender isso como
tem um outro indivíduo invadindo o meu território e aí ele simplesmente canta de volta para defender o território dele. E aí a gente consegue ouvir, detectar e ir atrás desse indivíduo. Mas isso do playback é interessante porque a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode gerar estresse no bicho se a gente reproduzir diversas vezes aquele canto. Isso pode deixar ele estressado e nervoso, procurando aquele outro indivíduo que ele não encontra, porque ele não está vendo, ele só está ouvindo. E isso também, utilizar o playback, isso pode modificar o canto daquela espécie. Então, tem algumas espécies que ao ouvir o playback não altera nada no seu canto, então continua, por exemplo, com o mesmo número de nota, com a mesma... o ritmo ele continua sendo o mesmo, a frequência mesmo, mas tem outras espécies que é incrível. O som, o canto que ela produz depois que você coloca um playback é diferente do canto dela natural. E aí tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você está analisando um canto que não é aquele canto natural da espécie, é só um canto que ele está produzindo porque ele está estressado, porque ele está em uma situação de perigo que ele acha, e aí ele modifica completamente o canto dele. Já existe trabalho sobre isso? Sim, em campo eu já presenciei, tem uma espécie da caatinga, é o bico virado da caatinga, e aí é totalmente diferente o canto dele, fica muito acelerado, a nota muda completamente, e aí a gente tem que esperar ele se acalmar e ele mesmo produzir o canto dele, porque muda demais. Legal. Deixa eu te perguntar, qual a maior dificuldade que você acha na metodologia que você utiliza com o bioacústico? Ou se tem alguma dificuldade, qual seria essa dificuldade? Tem, então acho que tudo tem um pouquinho de dificuldade, mas acho que vai desde o campo, a questão de dificuldade. Primeiro, tem um equipamento, você tem que ter um equipamento bom para você fazer uma gravação boa, então um gravador bom, um microfone bom, ter um equipamento que você consiga diminuir o ruído do ambiente. Então a gente utiliza aquelas espumas para tentar diminuir barulho de vento, por exemplo, tem parábolas também, então assim, tudo isso gera custo, e aí você já tem que ter o custo do equipamento. E depois em campo tem a questão de você já estar em campo e tem os ruídos que vêm fora do canto do bicho, que você tem interesse. Então você tem um vento que pode atrapalhar a sua gravação, você tem outros animais que podem estar cantando junto com o indivíduo que você quer estar ali gravando, isso pode interferir. Então tem essa dificuldade desde o campo de você ter uma boa gravação, de você conseguir analisar aquilo. E a segunda parte é a questão mesmo de computador, sabe? De você conseguir analisar aquilo. Então você precisa ter programas específicos, se às vezes pesam, ou você acaba tendo uma quantidade de dados muito grande para analisar, e aí você precisa ter um computador que te ofereça isso, sabe? Então a gente tem os gravadores passivos hoje, que você põe ele numa árvore ou em algum canto, e aí você programa e ele fica gravando o dia inteiro, se você quiser, durante um mês, por exemplo. E aí você acaba tendo uma quantidade de dados absurda para analisar, e hoje já tem isso tudo automatizado. Então tem pacotes no R que ele faz essa automação de identificando os sinais. E aí você precisa saber fazer isso, você precisa ter um computador que te permita analisar essa quantidade de dados absurda depois. Mas assim, quando você não tem tantas gravações, tantos cantos, um computador normal pode te oferecer suporte tranquilamente. Mas aí já tem a parte do campo que você tem que ter o cuidado também. Mas fora isso, é super tranquilo. E dá para trabalhar também com a bioacústica sem você ir para campo, porque a gente tem plataformas online que as pessoas depositam gravações lá. Então, tendo um computador que você consiga trabalhar nele já é o suficiente. Você não precisa nem ir para campo, não precisa nem ter um gravador. Mais uma pergunta. Você falou sobre encontrar espécies, seria essas características, tanto a bioacústica como outras características genéticas,
seria para definir espécies. Aí eu queria saber se a bioacústica por si só já seria um suporte suficiente para você diferenciar uma espécie de outra, ou você precisaria de outras características do indivíduo, além da bioacústica, para definir como uma espécie diferente? Tá. Ao meu ver, a bioacústica já é bastante conclusiva, assim, se é uma espécie diferente ou não. Porque o canto, como ele é espécie específico, ele acaba sendo um isolamento reprodutivo. Ele funciona como um isolamento pré-zigótico, inclusive. Então, os indivíduos, eles nem chegam a se reconhecer pelo canto, né? E aí, se você já tem cantos diferentes e você sabe que aquele grupo, as fêmeas identificam, escolhem os seus parceiros através do canto, e o canto daquele macho mudou, ela não consegue mais identificar que aquele macho é da espécie dela. E aí ela já não vai se reproduzir. Então, você ter essa diferença já é um indício de que pode não estar acontecendo fluxo gênico nenhum entre aquelas populações. Só que, mesmo a bioacústica sendo bastante conclusiva com relação a isso, hoje as revistas elas tendem a não aceitar tão facilmente esses trabalhos. Então, elas tem um suporte genético para isso, para você ver realmente se está tendo fluxo gênico ou não. Mas tem trabalhos, isso acontece mais para anuros, por exemplo, publicar só o canto e separar as espécies só com canto. Para aves já é um pouco mais complicado, porque a gente já tem muita informação, a gente já tem muito dado, então é que nem você separar espécies só com morfologia. Para aves hoje isso não funciona mais, sabe? Então você precisa ter muito mais disciplina para dizer que são espécies diferentes ou não. Mas o canto sendo diferente já é um indício de que pode estar acontecendo um processo ali de especiação, que aquelas populações elas não se reconhecem mais. E se for muito diferente mesmo, acredito que dá tranquilamente para dizer que são espécies diferentes, sabe? Pode não estar morfologicamente distintas, mas existe um reconhecimento acústico. Então, acho que isso não pode ser ignorado. Sim, sim. Em relação aos... Eu já ouvi falar sobre o sotaque das aves em determinados locais. Tipo, a mesma espécie, só que com sotaques diferentes. Elas conseguem se identificar só por estarem em regiões diferentes e terem um sotaque diferente. Elas conseguem ter fluxo gênico entre elas, se elas forem colocadas próximas. Tá. O que acontece? Para as aves a gente tem duas subordens, né? Para as aves não, dentro dos passeriformes e das aves também a gente tem algumas aves que aprendem, que são os psitacídeos, os papagaios, as araras e os beija-flores, eles aprendem o canto. E dentro dos passeriformes a gente tem os ocíneos, que eles também aprendem o canto. Dentro do grupo das aves, só esses três têm aprendizado de canto. E a gente tem também a outra subordem dentro dos passeriformes, que eles não aprendem o canto. O canto ele é totalmente genético, a influência é totalmente genética. E esses sotaques acontecem justamente nesses grupos que aprendem o canto, porque eles têm uma facilidade maior de inserir uma nota, de deletar uma nota ou de aumentar o número de nota no canto. Então é como se eles brincassem com o canto deles, só que isso não modifica o padrão do canto, sabe? Então, pensando em um sabiá, por exemplo, que é distribuído no Brasil inteiro, você em determinados locais ele vai ter uma nota diferente, vai ter o acréscimo de uma nota, vai ter a deleção de algumas notas, e isso muda de região para região. E eu acredito que elas conseguem se reconhecer, elas não vão cruzar pela distância geográfica, então não tem como elas se encontrarem e aí não vai cruzar porque está distante. Provavelmente, se você colocar elas no mesmo local, elas vão cruzar, porque tem elementos do canto que são
detectáveis por aquela espécie, sabe? É como se você conseguisse alterar o canto, mas ainda tivesse elementos que te faz ser daquela espécie. Só que se a gente pensar em um tempo evolutivo, essas mudanças elas forem muito bruscas, isso pode sim levar à separação, a ocorrer uma especiação, por exemplo, de uma população a não reconhecer mais a outra. Então, isso pode acontecer, sem dúvidas. Para finalizar, acho que o tempo está acabando, só queria saber como você entende a importância do seu trabalho e a importância também da bioacústica no seu trabalho. Pronto. Então, o meu trabalho, ele basicamente vai, como é que eu posso dizer isso? Tirar uma dúvida que está rodeando há muito tempo a ornitologia. Então, esse grupo que eu estou trabalhando é um grupo que todo mundo sabe que existiam dúvidas taxonômicas ali, que não tinha certeza se aquela espécie era realmente uma espécie, se as subespécies elas são válidas, se não são, e tinha muita dúvida sobre isso, e que ninguém mexia nisso também. Então ficava uma dúvida, mas também ninguém queria mexer e deixava assim. Então eu acho que o meu trabalho ele vai realmente propor a delimitar o que é cada coisa, ou tentar delimitar o que é cada coisa, e isso ficar mais claro para a sistemática, né, dentro da ornitologia. E a bioacústica vai ser fundamental dentro do meu trabalho, porque eu quero principalmente comparar se os grupos genéticos eles correspondem aos grupos vocais. Então, se o DNA se está alterando, sabe? Então, uma população ela acumulou tantas mutações que torna ela totalmente diferente de uma outra população que teoricamente é da mesma espécie, mas aquilo está totalmente separado geneticamente. Se está separado geneticamente, será que o canto também está separado? E essa espécie que eu trabalho, o canto ele não é aprendido, ele é totalmente genético. Então a gente espera que se a genética mudou, provavelmente o canto também está mudando. E vai ser fundamental para eu poder testar. Se não der concordante, a gente pensa em hipóteses para explicar isso, porque às vezes a parte morfológica, né, tem o genótipo e o fenótipo. O fenótipo ele pode não acompanhar o genótipo e o genótipo pode não acompanhar o fenótipo. Então, eu quero ver se as alterações que estão acontecendo no gene desses bichos também está sendo refletida no fenótipo deles, que é a parte do canto. Então, isso vai ser fundamental para o meu trabalho. Obrigada, Velho. Gente, eu quero agradecer a vocês e muito obrigada, Isabelle, novamente pela entrevista.